Sejam bem-vindos a mais uma aula, ou seja, a nossa primeira aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos, terceirão. E aí, tudo bem? Olha só, estavam com saudade de mim? Não? Eita, amadinhos! Estavam sim, né? Eu estava com saudade de vocês, sabia? Então, hoje a nossa primeira aula de língua portuguesa. A gente vai começar com o quê? Com o nivelamento, que vocês já conhecem, né? Nós temos 5 aulas de nivelamento. Pra que isso, amadinha? Amado, o próprio nome já diz, vamos nivelar, vamos ver como que está o nível de vocês, ou seja, da questão do aprendizado, tá certo? Então, apresentando, você já conhece desde o primeiro ano, eu sou a professora, olha aqui, ó, olha aqui na tela. Gente, não tem pra ninguém não, né? Aqui é a professora Márcia Ramos Martins, é claro, graduada em Letras Português, né? Pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior, tá certo? Então, aqui nessa tela, amadinho, olha só, quais os conteúdos, né, do componente curricular de língua portuguesa do terceiro ano, ensino médio. Começando, ó, nivelamento. Ó, a Márcia e a Amadinha tá apontando. São 6 aulas que nós teremos, tá? Nesse período. Nesse nivelamento, nós vamos trabalhar a parte literária, os assuntos, né? Os conteúdos, vamos revisar do primeiro ano, do segundo, a parte gramatical, a parte literária, a produção de texto, tá certo? E trabalhando também o quê? Os gêneros textuais. E não podendo deixar de lado o nosso clube de leitura. Lembra que no primeiro ano, em cada unidade, nós temos o quê? Uma obra literária. Lá no primeiro ano, lembra lá do Alto da Barca do Inferno? Lembrou? Lembra também lá do Cortiço? Olha, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são todas leituras que vocês já fizeram, tá certo? Então, no terceirão não vai ficar diferente. E acrescentando também aquela se liga no Enem, né? Aquele momento de treino. Belezinha, amadinho? Então, vamos lá. Aqui nós temos as 3 competências, tá certo? Para trabalhar as unidades. Tem a questão de ser capaz de compreender e utilizar de diversos gêneros textuais presentes em situações de interação social, atribuindo-lhe sentido respeitando as manifestações da linguagem. Também competência de ser capaz de compreender e interpretar textos que circulam na sociedade, tá? E perceber diferentes dimensões da leitura. O dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler. E na terceira unidade a questão: ler, produzir e interpretar textos em diferentes gêneros do discurso, ó, usando as modalidades oral e escrita, adequando às diferentes exigências do contexto situacional. Aí eu pergunto a vocês, né? Qual é a temática? A nossa primeira aula nós vamos trabalhar aqui o nivelamento da literatura, amadinho. Aí você pergunta, mas o que é literatura? É o texto feito com linguagem conotativa, com linguagem figurada, né? Em que as palavras podem apresentar vários significados, né? Múltiplos, diversos. Além de que, ó, disso, né? Esse tipo de texto, você vai trabalhar também a questão da sonoridade, a musicalidade, a estrutura, enfim, tá certo? Tudo aqui serve a questão da literatura. E nós aqui trabalharemos a primeira parte com o texto Antífona, de Cruz e Souza. Vai falar um pouquinho do autor, Cruz e Souza. Vai ter um tom de conversa, aquele quiz literário, onde você, né,
nessa parte que você, aluno, você, amadinho, com o outro coleguinha, vai ter um momento de discutir, de conversar sobre o texto que foi apresentado. Além, temos também aqui a história da literatura e as características das escolas literárias. Aí você lembra assim, e você sabe o que é uma escola literária? Você já ouviu falar? É claro que sim, tá certo? Então vamos lá para o nosso texto, trazendo aqui para vocês antífona. Preste atenção aqui na leitura, vai acompanhando comigo, tá certo? Então vamos lá. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso do turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, dolência de lírios de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, hora do acaso trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da lua resume. Visões, salmos e cantos serenos, surdina de órgãos flebes soluçantes, dormência de volúpicos venenos, sutis e suave mórbidos radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Então, lembrando a vocês que esse texto é de quem? Cruz e Souza. Você vai lembrar do simbolismo, tá certo? E aqui, ao lado, nós temos aqui o vocabulário, ou seja, o significado de algumas palavras, tá bom? Para vocês tem antífona, tem turíbulo, tem ara, tudo aí com seu significado. Belezinha? Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre o autor Cruz e Souza. Olha este moço aqui, né? João da Cruz e Souza. Ele é de 1861 a 1898. Olha só, é o puro, é o único escritor, amadinho. Preste atenção, isso é muito importante. Negro, tá? Da literatura brasileira. Preste atenção. Então, temos aqui, ó, foi um poeta brasileiro com a cunha, ó, apelido de Dante Negro. Vou grifar aqui para vocês. Ó, preste atenção aqui que eu esqueci, amadinho, de separar a canetinha. Tá certo? Mas vamos lá. Ó, Cid Negro. Quando você ouvir falar de Dante Negro ou Cid Negro, já sabe quem é a pessoa, né? Cruz e Souza. Foi um dos principais representantes do simbolismo, ó, no Brasil. Segundo Antônio Cândido Cruz e Souza, foi o único escritor negro eminente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Olha só, temos aqui José de Alencar é mestiço, Machado de Assis é mestiço, mas aqui, ó, é o puro Cruz e Souza. Tá bom? Então, dando sequência, tem a questão das fases, né? São 3 fases de quem? De Cruz e Souza, tá certo? Olha, ele tem na primeira fase, ele canta estigma de sua raça e se deixa seduzir por tudo que sugere a brancura. Então, ele tem essa questão. Ele usa muito a questão das palavras alvo, branco, tudo que relembra a brancura, tá certo? Parecia assim que tá com um pouquinho de, sei lá, vamos dizer uma palavra aí, uma cisma com a brancura, na verdade, tá certo?
Temos aqui a segunda fase da trajetória do poeta, que ele manifesta com a publicação de Faróis em 1900. Nela, o poeta transmite maior profundidade de vida, tá bom? Ele experimenta toda sorte. E ele sofre, amadinho, olha só, com a loucura da esposa. Presta atenção. Isso aqui somente para relembrar que nós já estudamos a questão do simbolismo lá no segundão. Temos também a terceira fase de Cruz e Souza, né? Na poesia. Ela é marcada com sua última obra. Olha só. Últimos sonetos. Nela o poeta mostra uma resignação e a sublimação da dor e das misérias humanas. Lembrando, amadinho, que o simbolismo, lembra da questão dos sonhos, da questão do misticismo? Então, você sempre vai lembrar isso, tá bom? A questão do simbolismo, questão sonhos, beleza? E aqui, dando sequência, o nosso tom de conversa. Vamos lá. Você acompanhou comigo aqui o poema Antífona, né? Antífona. Ele tem por tema o próprio processo de criação poética e utiliza uma linguagem o quê? Convencional, com fortes traços simbolistas. Além de impalpáveis transcendentais as formas da poesia, ou seja, simbolista. Vamos lá, vou colocar o Szinho aqui. São sensoriais, sensoriais, que é o que eu falei, a questão dos sonhos, né? A mudança dos sentidos, vou mexer com os sentidos, com as sensações. Isto é, apresenta elemento que pertence ao universo dos sentidos, muitas vezes por meio de quem? Da sinestesia. E olha aqui, figura de linguagem, sinestesia. Tá certo? Então, a primeira pergunta. Você vai identificar, né? Na terceira estrofe, onde ocorre a sinestesia. Qual é o trecho da poesia, do poema Antífona, que demonstra ali a questão da sinestesia? As sensações. E a letra B. Que sentidos são invocados nesses versos? Você vai observar aqui na poesia Antífona. Beleza? Qual a sensação? Qual é esse joguinho que faz dos sentidos, dos sensores? Será que é a visão? Será que é a questão do paladar, do tato? Lembrando? Então, aproveite esse momento aí. Vamos lá? Vamos lá? Ok? Então, amadinho, vão dar um tempinho e vai conversar entre vocês aí, os coleguinhas. Belezinha? Professor, fique só de olho. Vamos lá, relembrando os sentidos, ok? Então, a nossa árvore do conhecimento, que é a literatura, né? Que traz as grandes escolas literárias. Lembrando o que é uma escola literária? Aí vem, é uma parte, né, determinada de uma época em que prevaleceu um estilo literário. Vamos relembrar a questão das escolas literárias. Olha só, lembrando que aqui no Brasil começa a partir do quinhentismo, tá certo? Mas, desculpa, toma uma aguinha aqui, tá? Eu tô falando muito rápido. Das escolas literárias, você vai ver aqui o seguinte, mudando aqui para vocês, a história da literatura. Então, é de determinada época. E tanto que você vai ter que observar o que está acontecendo nesse período. Vai andar de ladinho com quem? Com a história. Aí você vai relembrar o que acontece nesse período. No período medieval. Vamos lá.
Essa escola literária pode ser chamada de estilo de época. Preste atenção. Ó, pode ser chamada de quê? De movimento literário. O que mais que nós temos? Pode ser chamada de períodos literários. Então, tudo quando fala da questão da história da literatura, vai depender do autor. Ele pode falar escolas literárias, movimentos literários, pode falar estilo de época literária ou períodos literários, tá certo? Então, o que o autor diz aqui, ó? A literatura reflete as relações do ser humano com o mundo e com seus semelhantes. À medida que essas relações se transformam historicamente, a literatura também se transforma. Belezinha? Então, o que é uma escola? O que é um período literário? É uma parte de uma determinada época, tá bom? Aqui, amados, aqui nós temos, você vai observar nessa imagem, presta bem atenção aqui que tudo tem a ver. Aí você vai fazer e você vai começar a perceber essa questão das características, tá bom? As características que definem o estilo de época são predominantes, mas não são o quê? Única, tá certo? Não é quer dizer que terminou lá o quinhentismo, aí vai o barroco, o arcadismo, quer dizer que não vai ter um pouquinho da característica do outro. Sempre vai ter aquele processo de transição, tá bom? Há obras que não se encaixam na descrição geral de sua época ou que até mesmo são opostas a ela. Essa singularidade não desabona essas obras. Pelo contrário, com frequência constitui grande qualidade. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Você vai prestar atenção, aqui tem números e letras. E vão tomando nota aqui, ó. E vamos perceber a questão da característica. Na letra A aqui, o que você vê? O que essa figura está representando, amadinho? O que você acha? Essa figura aqui, ó. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Essa aqui é uma pintura, tá? Medieval. Ó. A representação de um tema que deve ser o quê? Lido e interpretado. A tentação, ó, bem e o mal. Esse bem e o mal vai lembrar o quê? Uma característica lá também do barroco. Aqui nós temos na letra B, tá? Figuras hieráticas, simbólicas. Quais são essas figuras simbólicas? Aqui você tá vendo que é um anjo, né? A questão religiosa, a questão cristã, vamos dizer assim. E temos também aqui na letra C, né? Desproporções, né? O pintor desconhece as regras da perspectiva, tá certo? Que serão desenvolvidas no classicismo, momento clássicos, né? O tamanho de cada figura não determinado por sua relação espacial com o conjunto, mas por sua posição na hierarquia dos valores representados, tá certo? Então aqui você vai lembrar do classicismo. Olha só, viu aqui? E vocês vão tomando nota aí, beleza? Esse aqui, a gente falou das características da pintura medieval. E falando também das características que já se pronunciavam, que o Renascimento também aqui está presente, tá certo? Olha só, temos aqui o seguinte, ó. Aqui já representado o quê? Em números, ó. Primeiro nós temos o 1, é a profundidade espacial. Veja bem aqui, né? Temos também no 2 e o 3 a questão do contraste de luz, né? E quando a gradação da tonalidade vai tendo aquela gradação mais forte, né? E mais claro. E também no 4, volumes acentuados. Vejam bem aqui, ó. Dá bem para você perceber essa questão. Já o pintor já começa
mostrar aquele detalhes, beleza? E nas 5 as figuras humanas tornam-se menos, né, hieráticas, ganham certo movimento. Tá aí na central aqui, representada por esta pessoa aqui. Vamos à questão da ideia de movimento, tá certo? Lembra lá que falou do bem e do mal? Vamos dizer que esse daqui é o mal, esse daqui é o bem, representando, vamos falando assim da questão de Cristo, ó, o bem e o mal. O bem é o Cristo, né? E o mal é o diabo, beleza? As características clássicas já tem o quê? Mais, assim, mais vidas, as cores são mais vivas, olha só. Olha o semblante que aparece aqui nos personagens, tá certo? Então, a clareza, a nitidez de formas, o contorno, visibilidade, temos aqui. Tem a questão da simetria também. Temos aqui o equilíbrio, né? Se você colocar a questão da simetria, é o equilíbrio, tá? Não é nem mais nem menos, tá? Bem equilibrado. Predomínio das linhas verticais e horizontais, seguindo isso aqui no classicismo. Vão tomando nota. Temos também a perspectiva explícita e convergindo a um ponto de fuga situado nas figuras de Cristo e Maria, ou seja, ó, duas pessoas aqui, mas quem é que está no centro, ó? Tem a questão da simetria. E a forma fechada, beleza? Figura estática e solene, repouso e contemplação. Tudo mostrado aqui nessa figura, que é a característica do classicismo, tá bom? E na característica barroca, lembra que o barroco é o exagero, a questão também do pecado, do perdão, né? Do claro, do escuro, né? Luz e tudo isso. Então aqui tem esse forte contraste, né? Claro e escuro. Aí a questão da antítese, jogo de palavras, né? Jogo de ideias também. Tem as formas que perdem o contorno e ganham volume. Ó, desequilíbrio, aqui diferente do classicismo, que é uma perfeição, e aqui ele não está preocupado com essa questão de equilibrar, então ele aqui é assimétrico. Predomínio de linhas inclinadas, olha bem, e forma aberta, beleza? Muito bem. E as figuras em movimento e dramaticidade, olha só, olha a expressão, né, aqui daqui da obra, né, a expressão de cada figura, de cada componente, de cada elemento. Agora, temos aqui também característica do modernismo, né, olha só como já é diferente, ó, linhas retas, beleza? Consegue perceber aqui diferente lá das duas anteriores? Então, aqui as figuras são esquemáticas, abstração em formas geométricas, olha só, conjunto formando um bloco como uma escultura, a posição das cabeças enfileiradas e as gotas de sangue e as paletas, o quê? Estilizada. Como que você vai perceber isso, ó? Aqui, ó, o joelhinho dele estilizado, ó. A gota de sangue aqui, ó, mostrando pra você. Tudinho aqui, ó. Então, ele tá com aquela preocupação já mais geométrica, as formas geométricas, tá bom? E o simbolismo, contraste entre olhos abertos e olhos fechados, beleza? E pouca profundidade espacial também, dá para perceber aqui, beleza? E a pintura quase monocromática, quer dizer assim, usa somente o mesmo tom, tá certo? A mesma cor,
não é diferente da barroca, que é bem viva, colorida, até a do classicismo também. Aqui é mais o tom pastel, vamos dizer assim. Aqui, relacionado a mais outro tom de conversa relacionado a essa característica que a gente estudou das escolas literárias. Nós temos aqui o seguinte, ó. As 4 pinturas estão dispostas em ordens cronológicas da mais antiga para a mais recente, ok? Como você as reordenaria, considerando o realismo do mundo de representação das cenas e figuras? Justifique. Então, você vai observar as 4, né, pinturas, né, as 4 obras que a gente colocou aqui, e você vai observar como que você ia organizar. Você vai dar uma nova ordem em relacionada ao quê? Ao realismo. Como que ficaria? Pensa aí com o colega, beleza? E depois eu quero, esta resposta eu quero que você mande para mim, tá certo? Então, dando sequência aqui, ó. As grandes escolas literárias. Nós temos da primeira, sempre começa na literatura, o quê? Portuguesa. Nós temos o que? A era medieval, que aqui no Brasil não aconteceu, não teve essa era, beleza? Que é do final do século XII até o final do século XV. Então, estamos falando da literatura portuguesa. Ouviu, amadinho? Tem a era clássica, que é do século XVI até o século quê? XVIII. E a era romântica, do século XIX até hoje, né? Os dias atuais, beleza? Já que na era romântica, aconteceu aqui também, tá certo? Mas eu estou falando aqui da questão da literatura portuguesa. Vamos conhecendo aqui na era medieval. Trazendo aqui para vocês alguns poemas, para vocês terem noção e vocês vão perceber. Aqui é o do trovadorismo, né? Que é do final do século XII até o final do século XV. Quais são as características, né? Nós temos aqui o tema, questão religiosa. É o teocentrismo. Deus era o centro e feudal. Beleza? Vamos descobrir aqui, ó. Estava eu na ermida de São Simeão e cercaram-me nas ondas tão grandes, eu esperando meu amigo. E ele virá? Estando na ermida, ante o altar, cercaram-me as ondas grandes do mar, e eu esperando meu amigo. E ele virá? E cercaram-me nas ondas tão grandes, lá não tenho barqueiro nem remador, eu esperando meu amigo. E ele virá? E cercaram-me as ondas tão grandes, lá não tenho barqueiro nem remador, eu esperando meu amigo. E ele virá? E você vai lembrar aqui da questão do trovadorismo, as cantigas de amigo, as cantigas de amor. E aqui você vê também a questão que nesse período do trovadorismo, né, tinha as batalhas, né? Aí os maridos, os soldados iam, né? E as mulheres ficavam. E muitas vezes aqui, ó, sabe que o lírico é o quê? Masculino. Nesse período aqui, ó, as mulheres não tinham acesso ao estudo, beleza? Então vamos lá. Agora aqui falando do trovadorismo, vocês vão lembrar das cantigas de amor, de amigo, e sempre vai ter aquela estrofe que faz a repetição, tá? O humanismo é do século XV, né? É um período de transição entre o pensamento teocentrista e as ideias antropocêntricas do Renascimento. Ó, lembrando que antigamente Deus era o centro, depois o homem ficou o centro. Beleza? E a era clássica, o Renascimento, ó, século quê? XVI. Vamos prestar atenção aqui, ó.
um dos mais importantes movimentos culturais e artísticos da história moderna, originário da Itália, né? Procura reviver os ideais da civilização greco-latina, equilíbrio, olha só, sobriedade, naturalidade e perfeição, clássico. Orientada por uma visão antropocêntrica, o homem como centro, a literatura renascentista procura exprimir os valores absolutos e eternos por meio da razão. Aqui o que vai comandar é a razão, não é a emoção. Beleza? Temos aqui, ó, o canto 6, tá certo? De Luís Vaz de Camões, os Lusíadas, né, que é um poema que épico. Viste que, com grandíssima ousadia, Foro já cometeu o céu supremo, viste aquela insana fantasia de tentar o mar com velo remo. Viste, e ainda vemos cada dia, soberba insolência tais, que temo que o maio do céu, em poucos anos, venha o Deus a ser, e nós, humanos. Então aqui tem aquela preocupação de fazer versos, né, decassílabos, tá bom? E aquela combinação das rimas sempre. E aí você vai perceber a questão da musicalidade. Agora, saindo da era clássica, vamos para a era colonial, que aqui já vai falar da literatura brasileira, amadinho, ó, o quinhentismo. Por que é quinhentismo? Vai lembrar lá de 1500, né? Era colonial. Aqui, ó, as poucas manifestações literárias da Nova Terra estão ligadas à catequese jesuítica, refletindo uma visão teocêntrica da vida e seguindo a tradição medieval. Então, aqui está um trechinho, tá? Que os jesuítas vieram ao Brasil para catequizar quem? Os nativos, os indígenas, né? Os que moravam aqui, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. E eles catequizavam através de quê? De dramatizações de peças teatrais no momento da igreja, tá certo? Que acontecia os teatros. Aí nós temos aqui o seguinte, um trechinho. Ai de mim, desventurado, acolhe-se o Satanás, o anjo ou traidor que jarais, de pés e mãos amarrado, pois perturbas a paz, desde poebro sossegado. O diabo, ó anjo, deixa-me, já que tremo dessa senhora. O anjo, contanto que vás fora e nunca mais torne cá. O diabo, ora, seja na má hora. Então aqui você já percebe que ele faz ensinação já catequizando, passando um ensinamento, beleza? E o barroco? O barroco aqui é do século 17, meados do século 18, né? Corresponde ao período da Contra-Reforma, né? Os valores do antropocentrismo entre a crise e o conflito com valores religiosos, tá certo? E aqui um pouquinho de Gregório de Mato, aquele, o Boca do Inferno, né? Olha aqui, ó. Que és terra, homem, em terra hás de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te faz espelhos em que se veja a vil matéria de quis formar-te. Então aqui o Gregório, né, é um que fez bastante crítica à questão de fazer denúncia, tá certo? O Gregório de Mato fez muita crítica e através da poesia dele você vai encontrar, beleza? O neoclassicismo, né? É da segunda metade do século XVIII. Ó, reagindo aos exageros do barroco, os autores neoclássicos pretendem restaurar o equilíbrio e o otimismo e predomina a poesia pastoril bucólica como representação ideal da vida simples e natural. É aquele que saía era fuga, evasão, era o quê? Ir para o campo, tá certo? O refúgio era a natureza, vida simples. Tanto, se você observar, tem algumas músicas, né,
agora, eu falo assim, da atualidade, né, contemporânea, eu quero uma vida no campo, eu quero uma casa no campo. Então, relembra isso, a questão do arcadismo. O neoclassicismo é o arcadismo, tá bom? A arte neoclássica vai adquirindo tons emocionais pessimistas que prenunciam o romantismo. Olha aí, aquele momento de transição. Ó, naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas nas abelhinhas para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, e se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. Então aqui você percebe a questão de se evadir para o campo, a natureza, pastoril, questão bucólica. E a era romântica era nacional e a era romântica, né? A questão do patriotismo, nacionalismo, certo? A era romântica da literatura portuguesa corresponde à era nacional da literatura. O que nós temos aqui, ó? Nós temos o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e, na atualidade, o que se convencionou chamar de literatura pós-moderna ou contemporânea. Beleza? E o romantismo, temos a primeira metade do século XIX, né? É a escola literária que representa a mentalidade burguesa, predominante a partir do século quê? XVIII. A literatura torna-se extremamente subjetiva, exagerada e emocional. Tanto que no romantismo você vai perceber que tem a divisão tanto da questão da poesia e da prosa, tá? Nós teremos, na poesia, primeira, segunda e terceira geração, e na parte da prosa teremos assim a divisão não em geração, mas em etapa, né? É o romance histórico, o regional, o indianista, tá certo? E aqui um pouquinho da poesia. O que nós temos aqui, ó? Álvares de Azevedo vai lembrar o quê? Da questão do ultra-romantismo, né? Do mal do século. Aquela questão da saudade da infância. E a fuga aqui no romantismo era para quê? Para a morte. Tá certo? O refúgio era a morte. Então nós temos aqui o seguinte: quando em meu peito rebentasse as fibras, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhe a matéria impura, a flor do vale que adormece o vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Aqui você vai perceber a questão do pessimismo, melancolia, tristeza em geral, tá bom? E aqui a morte é a solução. Falando aqui do romantismo, segunda geração da parte da poesia, belezinha? Agora, escolas realistas, né? Aí nós vamos ver aqui o realismo, naturalismo, parnasianismo. Segunda metade do século quê? XIX. Nós temos aqui o seguinte, ó. Reagindo contra os exageros de subjetividade e do emocionalismo romântico, surge na segunda metade do século tendência literária que pretende representar a realidade com o máximo de objetividade. A escola naturalista, né, pretendia utilizar efetivamente os métodos das ciências naturais e experimentais. Temos aqui os poetas parnasianos, além de se dedicarem ao realismo descritivo, realizam um verdadeiro culto à perfeição formal. Lembra da questão dos poetas parnasianos? Eles vão ter aquele cuidado de escolher as palavras para rimarem, tá certo? Eles vão descrever objetos. E o simbolismo, né, que é o final do século XIX, que cultiva uma linguagem extremamente musical, mais imprecisa, subjetiva e que frequentemente remete no mundo para o quê? Onírico, que é a questão dos sonhos. Tá bom? Aqui a poesia de Cruz e Souza, né? Com a lâmpada do sonho desde o aflito e sobre os mundos mais imponderáveis,
vai abafando as queixas implacáveis da alma o profundo e solução grito. E o modernismo, que é do século XX, que vai inaugurar a revolução permanente nas artes, na literatura, sintonizando-a com um novo ritmo de vida. Olha só, aqui nós temos aqui a Oswald de Andrade. Olha só a estrutura, né, do poema. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Então aqui você vai ver aquela função poética. Trabalhando também muito o jogo das figuras de linguagem, tá certo? A linguagem conotativa. Literatura contemporânea. Refere-se, né, a tudo que é atual em qualquer época. Belezinha? Então, amadinhos, aqui, né, uma pincelada de tudo que você já estudou da questão da literatura, tá certo? Lembrando que sempre terá característica de uma escola e outro período, principalmente quando já está finalizando aquele momento de transição, beleza? Pronto, terminou o nosso primeiro momento e aguardo você lá na nossa revisão. Até lá!